casais, não adianta uma explicação que a cultura mudou não, viu? Tem que explicação que a cultura mudou não. Porque não é reino, não é vontade de Deus para nós. Estou dando exemplo, vocês estão vendo o que é teologia e prática do reino? Nós vamos orar por uma pessoa. Então, beleza. Orar por outra, deixa eu orar por você. Então, vamos orar. Desculpa, Raimundo. Raimundo está pacificado, o coração do Pai, amém? Tranquilo. Tá bom. Vamos orar pela Raimunda. Aí alguém tem um discernimento, uma impressão. Alguém vem e fala assim: olha, eu estou olhando para ela, estou sentindo uma dor na cabeça. Aí ela fala assim: eu estou morrendo de dor na cabeça. Vamos orar por ela? Isso já é ação do reino, certo? Deus já trouxe discernimento para alguém, a palavra dele. Então vamos orar por ela. Eu não vou ficar lá do lado dela esperando um tempão. Peraí, gente, vocês não entenderam, não? Ele já revelou. Eu não chegar lá e falar para Deus assim: Deus, o Senhor sabe, Ele sabe, não precisa dar essa aula para ele. O Senhor sabe que a Raimunda veio de não sei onde, Ele sabe. Você está querendo falar isso para os outros, falar amém? Você chega e fala assim: dor de cabeça, sai, em nome de Jesus. Voltemos a viver. É muito simples. Tem que fazer reunião de intercessão, não? Chega, para. Jesus chega, a mulher está com febre, não é? A Bíblia diz que ele repreendeu a febre. E era sogra de Pedro. Ele repreendeu a febre. Sai febre. Fica em pé e vai fazer café para nós. Não é isso que a Bíblia fala? Ficou em pé e foi servidos. Ele podia falar assim: vem comigo que agora você vai dar testemunho na praça. Aí ele se aproximou, olhou para mim, eu estendi a mão, tem que ser dramático, né? Estendi a mão, ele pegou minha mão, ó mãos, mãos graciosas, mãos amorosas. Aí ele me levantou, meus joelhos estavam tremendo. Chegou e falou: sai, febre. Eu fiquei em pé e fui fazer café. Simples, não é? Esse é o negócio do reino, não tem complicação. O John Wimber, uma história da Vineyard que ilustra isso. O John Wimber ministrava libertação e cura em vários lugares. Aí tinha um pessoal que sempre ficava seguindo ele, falando: eu quero ver como é que é esse negócio. Aí tá. E ele, você já ouviu essa história? E ele estava lá orando e ministrando cura na vida de uma pessoa. Eram muitas curas naqueles dias. E aí o cara estava do lado assistindo ele, só para ver o que ele vai fazer. Quero ver o que ele vai fazer. Ele viu, o cara falou assim: pega uma Coca Diet para mim. Aí o cara foi lá e buscou. E trouxe a Coca, tomou, e ministrou cura e saiu andando, foi embora. Aí o cara falou: tá, você já viu isso, né? O André falou assim: por que era Coca Diet? Ele falou: tá com sede. Entendeu? O que é isso? A Coca Diet tinha nada a ver com o negócio. Eu fui não falar seja curada. E o cara está querendo saber o que é a Coca Diet. Ai, meu Deus. Está mostrando que o reino de Deus é o seguinte: está enfermo, você chega e fala: seja curado. Fala, não adianta falar: Deus, olha aqui a vida dela, é o sapato que ela calça, o brinco que ela usa, que é a mãe dela. Isso vai curar alguém? Não. Prática do reino. Teologia e prática do reino. O segundo valor central no movimento é a experiência de Deus. Então, teologia e prática do reino, segundo, experiência de Deus. Porque nós valorizamos isso, nós cremos que nós experimentamos Deus, porque Deus é relacional. Na adoração nós nos relacionamos com Deus. Você acha que numa adoração vinha autêntica, e eu estou falando isso para vocês, eu estou falando isso com líderes da vinha de louvor, da vinha music, estou batendo inclusive dentro da vinha. Que o valor nosso é: você acha que o ápice da adoração da vinha é quando os instrumentos e nós aplaudimos? Não. O ápice da adoração da vinha é quando fica silêncio. E aí nós encontramos com Ele. E Ele nos pegou. Acabou. Aí não precisa de mais música nenhuma. O céu está aqui. Entendeu? Por isso que tem essa dinâmica da adoração. Diz que a adoração pode sentar, vamos para a pregação. Tem lugares da vinha que faz isso. Mas a gente sabe muito pouco dessa história. O que a gente oferta no final da adoração? Porque a única resposta que a gente tem diante da experiência de Deus é dar. É adoração. Nos entregamos. É a experiência dele. Ele se permite ser experimentado. Então, por isso que eu lembro a primeira vez que eu fui, você deve ter visto isso também, lá em Anaheim, nos tempos bons lá, né, lá atrás. E eu cheguei e falei: bom, já sabia do negócio do poder. Aí me surpreendeu que o pastor veio na época, eu nem carregava esboço para o público, porque eles que tinham som não levavam.
Então eu tinha que anotar tudo na Bíblia, escondido, e aquelas pregações superficiais. Você não pode fazer um negócio mais enxertado. Aí, o cara vem com aquele puto que assim, pôs uma rodinha assim, né? E com um de folha. Eu falei, ai, pronto. Levou quem trouxe. Né? Aí eu falei, cara, que ministro, 50 minutos de ensino. Aí ele foi ensinando, eu fui recebendo. Acabou, nem lembro sobre o que ele ensinou, acho que era dia dos pais, né? Dia do pai. Acabou, vamos lá. O que nós falamos, uma coisa, mas Deus está nesse lugar. É uma da experiência de Deus. Essa é a nossa questão mística da nossa celebração. Deus está entre nós. O mistério se revela, por isso que é místico, é misticismo. Deus se faz conhecer. Então esse é o negócio mais fantástico. Se Deus está entre nós e Ele se mostra, e a face de Deus vem, amados, nós não vamos ficar achando graça. Nós vamos cair de joelho e chorar. Nós não vamos ter uma experiência menor do que Isaías teve, de jeito nenhum. Nós vamos falar, quem sou eu? Quem é Ele? Eu tenho lábios impuros, eu sou impuro. Ele é todo santo. O Pedro lá no barco, que vira para Jesus, quando tem a revelação de quem Jesus é, ele fala, afasta de mim, porque eu sou, lembra o quê? Pecador. Na experiência de Deus, nós somos convertidos, nós somos transformados, nós somos cheios do Espírito Santo. Então a igreja está louvando várias vezes. Não sei se você faz assim aqui, o Dutra já viu a gente fazer lá. Várias vezes durante o louvor, a gente sai ministrando na vida das pessoas. Durante o louvor. Quando você olha e sente alguma coisa, vamos lá para aquela pessoa, o pessoal está louvando. Porque enquanto nós louvamos, o Espírito Santo está agindo. O Espírito Santo está distribuindo dons. E o que nós vamos fazer com os dons? Usar. Ou ficar sentado e falar, eu recebi esse dom, olha que lindo. Vou dar testemunho. Dom não é para dar testemunho, não, gente. Amém. Aí eu vou vir aqui, caí, Deus me encheu e orei em línguas. Por que você está batendo palma? Ah, porque ele orou em línguas. Não entendi nada. O que tem? Quer que eu ore em língua agora? A hora que eu quiser, eu oro. A hora que eu quiser. Oh, mas peraí, você não está entendendo. É que se Deus te deu um dom, usa ele. É o negócio do sacerdócio. O Espírito Santo agindo. Eu acho que eu não sei se eu contei isso aqui de uma outra vez, não sei se eu lembro, a gente reunia no hotel ainda. Eu lembro que eu estava indo para o culto ainda era 6 horas da tarde, domingo, e eu tinha almoçado bem aquele dia, imagina, né? Eu estava daquele jeito assim, o João da Mata chegando, passando lentinho devagar. E eu disse, ai meu Deus. Aí preparei uma pregação, falei, não é essa, preparei a outra. Aí levei 2 esboços assim. E eu estou indo e falei, Jesus, que angústia. Que nenhum das duas está pegando fogo aqui. Eu estou pensando em pecado, Senhor, o que é? E eu estou chegando com o carro perto do lugar da reunião e nada, não, sabe? Não fica aquele negócio que não está entrando. Ai meu Deus do céu, minha mãe mandou bater, o que eu vou fazer aqui? E aí começa a reunião, louvor, eu falo, Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Que angústia. Eu não consigo discernir o que o Senhor quer falar. Estudei, orei, tudo bonitinho, mas ainda assim, isso aqui, eu olho aqui, só eu quero saber o que o Senhor quer. Aí de repente eu sei que o louvor foi, entrou a adoração, um negócio assim, aí de brusco comecei a orar, e chorar, e berrar mesmo. E de repente eu percebi que só ouvi minha voz. Tinha acabado as músicas. Eu falei, Aí eu fiquei mais caladinho, nada. Eu falei, mas nem que raio daqueles meninos para acontecer nada. Mas Jesus, o que aconteceu? O povo foi embora. Aí eu abri o olho bem despistadamente. Falei, o que está acontecendo? Aí eu olhei para trás, meninos que avacalham a reunião, avacalhavam, dormindo na cadeira. Eu olhei para a igreja, todo uma face descansada. Silêncio. Não sei se você estava nesse silêncio. Eu cheguei na frente, olhei. Vamos embora. Não tem mais nada para fazer. O Senhor nos tomou, nos deu descanso para a gente se dar. Estava todo mundo com assim, descansados, curados, porque a visitação dele veio. Quando a visitação de Deus vem, uma das primeiras coisas que a gente recebe é paz. Se você falar, você vai atrapalhar o que Deus já fez.
Acabamos ali no culto, gente. Olha. E ninguém ficou assim, e a pregação? Ninguém perguntou. Só que ninguém queria sair, tá todo mundo. Tá tudo regime. Aquela oração, meu Deus, conserve. Conserve para sempre o povo assim. Mas é essa experiência de Deus. Ou a experiência das ruas. Onde é que nós experimentamos Deus? Em qualquer lugar. No meio da rua. Vamos estar fazendo aquele treinamento, né, Moacir? Em agosto? Levar as cadeiras para a rua e orar pelo povo, para ser curado no meio da rua. Então, o que é? É esse negócio, nós estamos no meio da rua. Você olha para alguém e Deus traz uma impressão profética para o seu coração. Você experimenta Deus ali. Você compartilha com a pessoa ali. Você não precisa fazer culto nem nada, é ali agora. Essa experiência nós queremos nisso. Terceiro valor do movimento é comunidade reconciliadora. Então, os 3 valores que eu falei. Primeiro, teologia e prática do reino. Segundo, experiência de Deus. Terceiro, qual foi o terceiro que eu falei aqui agora? Comunidade reconciliadora. Vamos falar os 3 de novo? Primeiro, teologia e prática do reino. Segundo, experiência de Deus. Terceiro, o que é comunidade reconciliadora? Essa obra de plantação da igreja, ou essa obra de evangelização. O Senhor nos confiou o ministério da reconciliação. Nós saímos agora proclamando o evangelho que reconcilia o homem com Deus e uns com os outros. Amém? É o evangelho que reconcilia. Não tem como ter amor se não tivermos amor ao Senhor acima de todas as coisas. Não adianta querer amar o próximo se você não ama o Senhor também, não. Você vai conseguir. Porque à medida que você o ama, à medida que você o experimenta, ele vai te enchendo de amor e ele te capacita a amar as pessoas. Deus é tão gracioso, tão gracioso. A Socorro estava ali falando da Rainha naquela hora, né? Ele é tão gracioso que ele não vira para a Socorro e fala assim: você tem que amar a Raimunda. E você fala assim: tá bom, então eu vou amar. Ele fala assim: não, você não está entendendo. Me ama. Se você me amar, vai sobrar amor no seu coração. Muito simples. É Ele que nos capacita a amar. Afinal de contas, Ele é amor. E à medida que Ele nos enche dos frutos do Espírito, é amor. E amar é a capacidade de eu preferir sofrer para que o outro seja feliz. Lembra disso? Maridos e mulheres, lembrem disso. Amar é ter essa capacidade de preferir que eu sofra para o outro ser feliz. Não é fazer que o outro goste de mim. Essa cutucada aí foi de propósito, né? Agora você tem que falar com ela todo dia, você tem que me amar. Aí você sabe qual é a sua resposta para ele, sabe? É você também. É nós dois. Você já pensou? Como seria o relacionamento da igreja? Você falando de fofoca, que alguém falou de fofoca? Não foi? Foi aí também? Vocês falaram de fofoca, né? Tem pessoa fofoca no meio da igreja. Eu não sei como é que isso acontece lá, porque aqui em Brasília não tem, né? Em Belo Horizonte também não tem fofoca. Inclusive, só para dar um exemplo para vocês, não estou calmo, uma fofoca que eu ouvi. Então, você já pensou se a gente consegue se sacrificar para o outro ser feliz? Esse tipo de coisa não ia permanecer no nosso meio. Só permanece, sejamos honestos, porque a gente não ama. E não pode pregar, cantar, gritar. A palavra de Deus diz o seguinte: só gritos vazios o Senhor não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Nossa vida tem que ser recheada dessa prática. Então, quando a gente fala de ministério de reconciliação ou comunidade reconciliadora, é que a igreja é isso, ela é a comunidade da paz. A gente não espalha, não fomenta guerra. A gente não fomenta disputa com as outras igrejas. A gente não está aqui para ficar falando das outras igrejas. A gente não está aqui nem para ficar falando do erro, ou do outro, ou chamar pastor para briga, não é nada disso. A gente está aqui para, como Jesus, espalhar a paz e ministrar a reconciliação com Deus. Um quarto valor, foi terceiro, não foi? Eu falei? O quarto valor do movimento é o ministério compassivo. Ministério compassivo. Vamos falar os 4 até agora: teologia e prática do reino,
experiência de Deus, comunidade reconciliadora e ministério compassivo. O que é isso? Que não há evangelização completa e proclamação completa do Evangelho se não tiver o cuidado do pobre, do que sofre, do necessitado. Cuidar do pobre, do necessitado, não é fazer ministério para ele vir para a igreja, não. Não é vai lá e dar o pão e ver se ele vem para a igreja. Aí se ele perguntar, a gente prega. E se ele não perguntar, prega do mesmo jeito. Nós vamos pregar todo tempo. Mas, e se ele não quiser? Não tem problema nenhum. Eu dou o pão? Dou o pão, dou tudo. Jesus curou 10 leprosos. Os 10 foram curados. Vocês acham que não? Vocês acham? Curou os 10. Quantos voltaram? Um. E era? Jesus disse, só voltou esse. Esse era samaritano. Só voltou porque não era para voltar. Se Jesus falou, só voltou esse era samaritano, sabe o que ele está falando? Que no meio dos outros tinha os crentes. Entendeu? Foram curados esperando o próximo culto. Mas esse não, eles entenderam que devia voltar para glorificar o Senhor, que agiu na vida dele. Nós vamos curar, nós vamos cuidar dos pobres. E olha, plantação de igreja seria muito legal. Eu falei que o John Wimber disse isso no final da vida dele, que uma das coisas que ele ia fazer é se importar mais com a causa do pobre. É o seguinte, esse é um princípio do ministério profético da igreja. A gente tem que parar com essa mania de achar que profético é só adivinhação, revelação e profecia. Profético é ser boca de Deus, denunciar toda injustiça. Toda injustiça. E a igreja tem um caráter profético que sempre teve. Jesus nunca foi a favor do pobre, do oprimido. Porque quando a gente lê lá em Lucas capítulo 4, ele fala, hoje se cumpriu, e ele fala que o Espírito de Deus veio sobre mim, ele vai falar por quê? Para trazer liberdade aos oprimidos. Vocês estão comigo nisso aqui? Estão entendendo? Porque isso a gente não gosta, a gente gosta mais do negócio do poder, não é? O negócio mais de falar do profético que adivinha as coisas, não é? Da palavra de sabedoria, impressão, sentimento, muito legal. Mas o profético que não denuncia o pecado, se não tiver ele, você esquece o resto. Porque Jesus fez isso. Não tem como, uma das coisas que mais mexeu com a vinha foi o Evangelho de Lucas. Tudo de John Wimber que você tem, a base é o Evangelho de Lucas. Não tem como você trabalhar o Evangelho de Lucas sem perceber como é que ele cuidava dos carentes. E como é que Jesus tinha o coração voltado para os pobres. Então a gente valoriza o ministério compassivo. Compassivo quer dizer que a gente age por compaixão. Jesus curava as pessoas por causa da sua compaixão. Não era para eles serem membros da sua igreja. Não era para ser membros da religião dele. É porque ele se compadecia delas. É eu olhar para o que passa fome, eu olhar para o que está doente na rua e cuidar. Por quê? Porque precisa. E eu não tenho que fazer propaganda da minha igreja, não. Eu tenho que ir lá e cuidar. Não adianta eu só falar, o plano piloto vive assim, cidade satélite está essa bagunça, está vivendo não sei o quê. E o que a gente faz? Nós vamos só apontar o dedo e criticar que estão sujando a nossa cidade. Eu pastorei uma igreja que deixamos de levar a gente do morro para lá porque eles iam sujar as cadeiras. Mas talvez você não vai falar, mas esteja fazendo isso. Talvez esteja fazendo isso. Então é um ministério compassivo. Olha para o que sofre. Quando eu falo pobre, eu estou falando miserável, viu? Miserável. Por último, o último valor do movimento Vinha, que é missão culturalmente relevante. Repetir isso? Missão culturalmente relevante. O que é? Tem um menino que veio lá de Porto de Mós fazer um treinamento em Belo Horizonte, foi lá do Xingu. Veio fazer um treinamento. Fez um treinamento desse que eu falei lá, que eu não recomendo. Mas quando nós estamos sabendo, já estava no pedaço. Aí acabou a gente conseguindo resgatar um pouco dele para estar lá com a igreja. Aí um dia ele foi pregar no centro de Belo Horizonte com uma moçada nossa, evangelizar o pessoal. Aí tem um lugar na Praça 7 lá, né? O pessoal foi jogando xadrez, livro, time e tal. E ele foi conversar e convidar a pessoa para a igreja. Aí a pessoa mostrou para ele que esse cara com quem ele conversou que era ateu. E ele conversava e o sujeito é ateu. E esse ateu fez uma meia dúzia de perguntas que ele não sabia responder nada. Aí ele voltou
para um dos líderes nossos lá e falou assim: olha, nunca vi nada desse tipo não. Porque lá a gente convida o pessoal vai para a igreja. Lá o pessoal pelo menos vai para a igreja. Agora chega aqui o cara não acredita em nada. Esse é o negócio de ser culturalmente relevante. O que funciona em Brasília não quer dizer que vai funcionar lá em Gama, lá em Palmas. O que funcionou no Pará não quer dizer que vai funcionar em Palmas. Não quer dizer que vai funcionar aqui. A gente tem que ter sensibilidade cultural e entender isso. Jesus chega para a mulher que está na beira do poço, e o que ele fala com ela? O que ele pede para a mulher? Água. Se você chegasse para ela e falasse assim: por que você está aleijada aí na beirada do poço? Aí ele ia virar: não sou eu, não, sou eu. É o outro que tem 38 anos que está aleijado. Ou ele chega para o aleijado que está lá 38 anos e fala: dá um copo d'água. Sensibilidade cultural. Onde é que eu estou? Com quem que eu estou conversando? O evangelho é o mesmo, ele não muda. Mas ser culturalmente relevante é saber o seguinte: que lá atrás os hippies não criam, não era isso? E as igrejas não aceitavam. Então a Vínia virou a camisa estampada, legal e tal, beleza. Hoje não tem mais esse problema, nós precisamos voltar. Para ser culturalmente relevante, nós precisamos liberar menos. Nós nos tornamos muito levianos. Chega no culto de qualquer jeito. Chega no culto, nós estamos diante de Deus, você está mascando chiclete ou mexendo no celular, é a mesma coisa. E eu falo isso sempre, porque eu gosto sempre de lembrar as pessoas disso. Nem no centro espírita eu fazia isso. Reverência diante de um demônio. Agora diante do Deus Santíssimo ele fica de qualquer jeito. Fofoca, cutuca o outro, sai, volta. Mascando chiclete, joguinho no celular. Peraí. As coisas precisam mudar. Então nós precisamos trazer uma nova igreja com mais seriedade. Eu falo lá para o pessoal, eu falei para o Moacir, eu vou começar a pregar. Ultimamente eu tenho feito isso. Eu falo para o pessoal assim: levanta a sua Bíblia. Mas não é aquele negócio, aquela besteira de tudo que tem aqui, sabe aquelas besteiras? Não é isso não. É só fazer: levanta a sua Bíblia e olha para a pessoa do seu lado. E fica olhando. Porque tem um punhado de gente que não leva a Bíblia, tem um punhado de gente que só usa smartphone. Falei: fica olhando essa pessoa, vê se ela descobre o que está faltando na vida dela. O livro. Você tem uma revelação, você não pode nem anotar na página da sua Bíblia que você usa smartphone, o iPad. Peraí, gente. Deixa os outros verem que você usa a Bíblia lá no seu trabalho. Carrega esse negócio. Nós não falávamos isso, Moacir? Eu lembro quando eu saí com o biblão assim, aquele medo. Eu mesmo tempo me senti corajoso e medroso. Era um negócio. Corajoso porque eu topei. Medroso porque a coisa não acabar comigo. Mas eu saí com aquele biblão assim, né? Puxa vida. E aí mudei até o jeito de vestir minha roupa. Tem mais caretão. E hoje, volta isso. Vai para o seu trabalho. Leva a Bíblia. Põe a Bíblia lá. Então ser culturalmente relevante é fazer isso, vai entrar em choque com essa cultura nossa. Inclusive com esse punhado de crente frouxo que está por aí, que não sabe nem o que é a palavra de Deus. Aí você precisa ser culturalmente relevante também com a igreja que está aí, superficial. Que acha que tudo pode ficar de qualquer jeito. Eu achava o maior barato pelos Estados Unidos e vi o pessoal, tá tendo louvor e o pessoal fazendo tricô. Né? Vocês já devem ter visto isso também. Aí chegava outro, abria a latinha no meio do corpo, e eu não fazia tricô. Aí louvando: que legal, não, aqui é tão legal. Eu também quero uma igreja assim, a Vineyard. Também quero uma igreja assim. Depois a ficha vai cair, mas isso é uma afronta. Isso é uma afronta. Porque na hora de adorar o Senhor, não existe nada mais importante do que adorá-lo. Não existe pessoa mais importante para você olhar para ela: Senhor. Não tem nada, nenhum outro objeto para você tirar os olhos dali e colocar em Ele. Então precisamos ser relevantes nesse aspecto. Então 5 valores chaves para nós: teologia e prática do reino, experiência de Deus, comunidade reconciliadora, ministério compassivo, missão culturalmente relevante. Vamos falar junto, vamos lá? Primeiro, teologia e prática do reino.
Segundo, experiência de Deus. Terceiro, comunidade reconciliadora. Quarto, ministério compassivo. Quinto, missão culturalmente relevante. Esses são os valores. Você está plantando igreja? Você precisa saber isso. Você é a igreja da Vineyard. Você precisa saber, inclusive, o que isso significa como pastor. Senão você não vai conseguir plantar a igreja da Vineyard. E aí, eu estou falando agora como supervisor, inclusive. Vamos chegar e falar assim: que bom que essa igreja está aí. Mas não é necessariamente comunidade da Vineyard. Porque nós não somos obrigados a falar que é o que não é. Nós não somos obrigados a falar que vai ser uma igreja da Vineyard se não é. Eu quero falar isso olhando para quem está plantando igrejas. Não somos. Nós vamos chegar, vamos olhar e falar: realmente isso é da Vineyard. Tem esses valores. Vivencie esses valores. Amo esses valores. Estamos juntos. Não tem esses valores. Joia, mas não tem um compromisso com o movimento. A mesma coisa diz respeito ao pastorado. Deixa eu falar uma coisa mais prática agora. O que a gente faz normalmente? O procedimento é o quê? Igreja planta igreja, certo? Igreja planta igreja. Então, e na Vineyard é assim. Não é a pessoa que está ali começou a plantar a igreja, agora a gente vai lá e fala: é nossa plantação. Não. É a igreja que planta a igreja. A igreja multiplica igrejas. Então, a igreja local treina o seu líder ou plantador, o que quer que seja. Desenvolve um projeto. Esse projeto vai com um grupo em algum lugar. E enquanto é um grupo, a gente chama só de projeto. Depois de algum tempo que o negócio vingou, a gente reconhece, o projeto é apresentado à supervisão do movimento, a gente reconhece como plantação. Plantação também não é uma comunidade da Vineyard. É uma plantação que pode dar certo ou não. Então pode acontecer de a plantação dentro de uns 2, 3 anos, o próprio pastor local olhar e falar o seguinte: olha, não funcionou. Ficou só como um grupo, então não é plantação, joia. Ou não, ficou só o casal que está lá. O que faz? Acaba o trabalho. Sem problema nenhum. Ou, não, a plantação pegou, mas o líder que está lá não é plantador. O que faz? A igreja ora, vê um outro líder que foi treinar e substitui o plantador. Está dando para entender isso, meu irmão? Por quê? Porque quando chegar lá na frente e tiver da igreja local, do pastor sênior dessa igreja local, com o supervisor do movimento, a gente veio e falar: é igreja, nós vamos ordenar o pastor e vamos liberar a igreja como uma comunidade da vida. E a responsabilidade disso para nós é muito grande. Então, para fazer isso lá com tanta convicção, nós precisamos ter convicções antes, nas etapas anteriores. Deu para entender? Então, projeto de plantação não quer dizer que vai virar uma plantação. E plantação não quer dizer que vai virar uma igreja autônoma. É claro isso para vocês? E uma das coisas que a gente está orando muito hoje, muito mesmo, primeiro, é para ter plantadores maduros. Gente que sabe o que está fazendo e que vai arcar com as consequências, com o custo desse negócio. E não é fácil, é difícil. Mas saber o seguinte: você é um evangelista? Sou. Então, Joia, você vai lá, evangeliza, começa o grupo. Então imagina, você está evangelizando, começou o grupo, tem 10, 15, eu falei com uma assim, plantação para mim ela é de 20, 25 pessoas para lá. A hora que firmou esse negócio. Antes ainda é um grupo. Ah não, tá bom, o negócio está firme, e eu prego mesmo, e evangelizo, o povo vem, joia. A hora que virar plantação, essas 20, 25 pessoas, por exemplo, elas começam a dar um trabalhozinho, você sabe disso. Porque o que acontece? Igual alguns falam, elas vão começar a chorar, chiar, reclamar, machucar. E aí quem vai cuidar delas? O pastor, que é o plantador. Ah, mas eu não sou pastor. Aí nós esbarramos um grande problema. Então nós não podemos ir lá e considerar uma plantação se a gente não tem um líder que vai dar conta de pastorear. Ao mesmo tempo, nós temos que equipar os plantadores, não é? E nós temos que prepará-los como pastores. Temos que dar um treinamento adequado. Capacitamos eles, inclusive teologicamente, enquanto vão fazendo essa obra. Porque a hora que chegar lá, ah, mas e aí, o que faz? O cara mostrou que ele é um missionário, evangelista, mas não é pastor. Tira ele, ou deixa ele lá como evangelista e põe um pastor. Então, tem várias possibilidades, mas o que eu estou dizendo para vocês é só para não ter aquela coisa assim. Eu falo isso com missionários.
da minha igreja de fora. Quando a gente envia um missionário, eu sempre falo, olha, se der 2 dias, você perceber que não é seu negócio, volta. Se der 2 meses, volta. Se der 2 anos, volta. Se der 20 anos, volta. Você não é obrigado a nada. Você está tentando obedecer e nós estamos juntos. Não tem aquele negócio, eu falei que é meu chamado agora, eu tenho. Não tem nada. Melhor coisa é igual o casamento. Até no altar, se você descobrir que não é para casar, sai fora. Porque depois que entrar, o couro canta. Não é? Depois que entrar, o negócio fica feio. E Deus falou o seguinte: você não tem permissão para separar. Então o Senhor falou isso. É a mesma coisa da igreja. A hora que ele vai vir a igreja e você virar pastor, não adianta falar, você entrou, agora você vai tirar os carrapichos. Agora você vai sair à noite, no meio da noite, e vai pastorear suas ovelhas. Agora você vai viajar, você vai sair de madrugada mesmo. Cama está quentinha? Tá, vai lá, ué. Você não é um pastor? Agora você vai ter que ter tempo para estudar a Bíblia. A estudar a Bíblia. Você vê lá em Atos, o negócio é tão sério. Eles precisavam servir o povo, acudir as necessidades do povo, estabeleceram diáconos. Aí na igreja que não tem diáconos, isso é Bíblia. Estabelecer diáconos para cuidar dos necessitados, para que os pastores, presbíteros, pudessem dedicar ao ministério de quê? Palavra e oração. Palavra e oração. Então você vai ser pastor? Vai estudar a palavra, vai orar, vai ter que ter tempo para pastorear o povo. Eu não tenho tempo. Então larga esse negócio, gente. Esse negócio é muito sério. Muito sério. Não, mas é esse o princípio. É assim que a gente vê. Na vinha, outra coisa que é bom esclarecer, se tiver dúvida sobre isso, já entrei em outro assunto. A parte de estudo já foi. Só um minutinho. Você é outro caso. Não, brincadeira, só um minutinho. A gente tem os pastores sêniores, que são esses pastores da igreja local, né? Mas eles representam a igreja no movimento. E o pastor sênior, ele tem a liberdade de instituir ou consagrar, e não é ordenação. Para o movimento só se ordena pastor sênior. Ordenação, que vem o presbitério da vinha, ele põe as mãos, é o pastor sênior. O pastor sênior pode ter pastores auxiliares. Isso é local. Então a gente consagra os pastores auxiliares. Ele é pastor onde? Na igreja local. Outra coisa, ele é auxiliar. Auxiliar de quem? Do pastor sênior. Ele não é um pastor independente. E ele não é o pastor da igreja. Não, ele é pastor auxiliar dele. Porque para fazer o que ele não dá conta de fazer. Você está dando para entender? E aí ele é pastor aqui. E aqui que estão as ovelhas. Deixou de ser pastor aqui? Deixou de ser pastor. A vinha a gente usa esse princípio. Ele é pastor enquanto pastoreia. Ele é pastor enquanto tem ovelhas. Enquanto está pastoreando. Deixou de pastorear, eu preciso trabalhar e tal. Acabou, não é mais pastor. Tem esse negócio de agora é vitalício. Não existe isso não. Nós estamos falando de pastor função. Não é título. É função. Então nós defendemos, antes de tudo, a função e não o título. Você nem precisa chamar de pastor. Eu também não vai chamar de apóstolo. Vocês não fazem isso não, né? Vocês estão rindo, mas não fazem não, né? Não. Nem fiz um pouquinho, não, mas também não. Mas eu estou dizendo assim, independente do título, então esse pastor auxiliar, ele é pastor auxiliar na igreja local. Eu tenho 2 pastores auxiliares comigo em Belo Horizonte. Talvez vão ter 3 agora, são os 3 presbíteros pastores. Então, eles são pastores lá, comigo. Eles não podem sair daí amanhã e falar, eu vou plantar uma igreja da Vinha porque eu sou pastor da Vinha. Você não é pastor da Vinha, você é pastor da Vinha de Brasília. Você não é pastor do movimento para sair e fazer. Pastor do movimento são os pastores sêniores. Se esse camarada vai sair para plantar uma outra igreja, ele é um pastor do movimento, reconhecido. Aí o outro que vier para o lugar dele, também passa a ser um pastor do movimento. Está dando para vocês entender? Não é nada de hierarquia, a gente está falando de função. Tudo, meu irmão, diga. Eu acho que a função é bem entendível, as pessoas entendem. A grande questão é, e teologicamente, essa vocação
como é que fala? A pessoa vai parar de obedecer a Deus, vai deixar de ser pastor? Do chamado dela? Porque eu acho que é um pouco mais sério, né? Que é a função. Bom, é o que eu disse antes, né? A gente fala do chamado, Deus nos chamou. Quando eu entendo que Deus me chamou, então eu começo a aspirar. E aí é o que eu desejo. E o que eu desejo, eu vou sendo preparado. Eu vou ser preparado por quê? Pela liderança local. É mais ou menos o seguinte: Paulo tinha a equipe apostólica dele. Ele deixa Timóteo lá em Éfeso para constituir presbíteros e pastores. Ele deixa Tito lá em Creta para constituir presbíteros e pastores. São os pastores que constituem os outros, não é a igreja, são os pastores. Eles vão identificar essas pessoas, possivelmente Deus esteja chamando. Que é claro, é uma coisa muito subjetiva? Eu creio na vocação? Creio. Mas eu creio principalmente nessa coisa que Deus me chamou para a obra dele. Deus chamou todos os crentes para a obra dele. Todos os crentes. Agora eu tenho aspiração por esse ministério. Qual ministério? Esse presbiteral, esse pastoral geral aí. Eu tenho essa aspiração. Então o pastor reconhece isso em mim. E ele vê também que a igreja reconhece isso em mim. Então, pronto. Aí você fala assim, mas então, e como é que fica a funcionalidade? Ele só está reconhecendo isso em mim porque eu estou funcionando aqui. Porque aí a gente derruba aquele princípio das denominações, de sair daqui para mim, pastor de gente que ele conhece. Para você ser pastor, você tem que ter ovelhas seguem o pastor. O grande problema das instituições é esse, que aí você tira um pastor daqui e põe ali, elas estão seguindo quem elas nem conhecem. Então sabe o que acontece? Ele vai ficar pouco tempo, elas nunca vão seguir. E não são ovelhas dele. Entendeu? Então eles são pastores aqui. Pode ser numa outra circunstância? Pode vir a ser. Mas reconhecidamente, quando eu vou consagrar um pastor auxiliar, eu estou consagrando alguém que vai me auxiliar aqui. É aqui. Saiu daqui, acabou? Acabou. E o chamado dele vai, onde ele for, ele vai ter que desenvolver o chamado dele. E lá ele vai ter que provar. Ele chega como Zezinho. Não sei se tem alguém que chama Zezinho, eu estou chamando Zezinho. Zezinho, gente, é o novo membro da igreja. Uma vez chegou um pastor, ex-pastor, lá na minha comunidade. Eu sou o pastor fulano. Eu falei, que bom esse pastor aí. Ele, não, eu vim para ficar aqui. Eu falei, aqui você não é mais o pastor fulano. Aqui você é o fulano. E você vai aprender com o Zezinho a ser discipulado. Entra lá no final da fila e vem seguindo o Zezinho. Você chegou depois dele. Mas eu era pastor, você era lá, aqui você não. Você é um irmão no meio dos outros. Eu era pastor de uma denominação. Chegou um presbítero da igreja presbiteriana uma vez, acabou o culto, ele me chamou, que me conhecia. Falou, reverendo, por favor. Ai meu Deus, tá bom. Aí sentei. Ele disse assim, o senhor tem uma igreja presbiteriana renovada? Eu não sei de onde você veio, mas é muito diferente. Aí, porque eu já sabia onde ele queria chegar, eu falei, de cara, deixa eu te dizer uma coisa, querido. O presbítero aqui não é eleito pelo povo, não. O presbítero aqui é pastor e tem que ser vocacionado. Então, beleza. Nunca mais voltou lá. Sabe por quê, Celso? Eu acho que se perdeu na história da igreja o enviar. É exatamente isso que você está falando. Não é voto, não é escolha, é o enviar.